Minha opinião, naturalmente, né? Mas a minha percepção, com colegas aqui do Instituto, né? Tanto docentes quanto funcionários, né? É que a visão do processo, né? E da situação onde estamos, e talvez o que deveríamos fazer não é a mesma, né? E percebo isso também com relação aos alunos, né? Então, o que eu acho fundamental, em primeira instância, para o Instituto de Economia, é que esse processo, né, de manifestação das opiniões diferentes e do debate sobre elas, né, que a gente continue num processo maduro de poder fazê-la, né, ou fazê-las, né, sem termos necessariamente a vontade ou a necessidade de tomarmos partido, né. Creio que na academia o fundamental, né, é o ambiente para que se debatam as diferentes opiniões e as diferentes ideias, né? Bom, com relação, né, especificamente ao processo, eu acho que o que motivou, né, essencialmente essa roda de conversa, evidentemente que foi o resultado, né, da decisão da Câmara dos Deputados, né, a respeito da aprovação pela admissibilidade, né, do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Evidentemente que esse processo ele é extremamente grave, né? É um processo que a ruptura de um mandato, né, particularmente de um presidente da República, né, de uma presidenta, no caso, eleita, obviamente, né, com a maioria dos votos, né, em torno de 54 milhões de votos, né, a possibilidade dessa interrupção antes do meio do mandato é óbvia, que ela é muito séria, né, e tem grandes implicações, né? Então, eu estou supondo que, essencialmente, foi o resultado da votação nesse último domingo, né, é que levou, né, o que tem levado, né, essa roda que está sendo feita no momento. Bom, eu particularmente não vejo risco, na minha opinião, acho um exagero empregar o termo que a democracia está correndo risco, essa é a minha opinião, né? Vejo que todo o processo que está acontecendo, de fato, muito grave, né? Obviamente, tendo como grande combustível, né, a política e as forças políticas, obviamente que nenhum de nós é inocente, né, a respeito de saber ler, né, a importância da mídia, né, as notícias, né, que diariamente, né, são marteladas, né, sobre a opinião pública, né, a respeito das denúncias, né, e por enquanto não provas, mas a respeito, né, das várias denúncias, ou das principais no processo da Lava Jato, né. Então, óbvio, nenhum de nós é inocente, né, a respeito dessa percepção, né. Mas na minha leitura, né, todo o processo, em particular sobre a admissibilidade do processo de impeachment, na minha leitura, né, ele acontece, né, de acordo com o que a Constituição, né, permite, né. O processo, até o momento, né, ele tem sido conduzido sob o crivo, inclusive, do STF. Aliás, também, na minha opinião, o pilar, por enquanto, quem está sustentando a República Brasileira, né, o papel do STF tem sido fundamental nesse momento, né? Então, até agora, eu não vejo risco, acho que o emprego da expressão risco da democracia é exagerado. Eu particularmente não tenho essa percepção. Também acho exagerado a expressão golpe, né? Bom, lembrando, né, todos sabemos, o pedido de impeachment, né, agora encaminhado para o Senado, caberá ao Senado, né, sob a presidência, né, do Supremo Tribunal Federal para julgar o mérito, né? E se todos nós, né, acompanhamos, né, como tem sido o desenrolar, há juristas, né, extremamente renomados, respeitados, né, que enxergam, sim, que com relação às duas denúncias feitas nesse processo que está encaminhado agora para o Senado Federal, que há, sim, que se caracteriza crime de responsabilidade. E há juristas, né, também respeitados, renomados, que têm uma visão contrária. O que eu quero dizer com isso? Que após o julgamento, seja ele qual for,
muito provavelmente, durante muito tempo, né, é provável que não haja um consenso se houve, do ponto de vista jurídico, vou usar a expressão, crime de responsabilidade ou não, tá certo? Bom, então cada um de nós, né, pode ter uma leitura, né, dependendo da nossa capacidade até, né, de fazer a leitura ou a interpretação sob o ponto de vista jurídico, né, se a denúncia feita, né, caracteriza, né, se os fatos, né, os dois fatos, né, relacionados à denúncia, se eles se consubstanciam ou não, né, em crime de responsabilidade. Bom, do meu ponto de vista, né, esse é um aspecto bastante complexo e cabe agora ao Senado Federal fazer um julgamento. Repetindo de novo, sob a presidência do Supremo Tribunal Federal, né? Há uma expressão no meio jurídico, né, que os juízes, eles não fazem justiça, eles julgam, né? Assim, a palavra fazer justiça, né, é uma palavra assim, bastante complicada, né? Bom, de todo modo, caberá ao Senado. E nesses termos, eu não vejo, né, por enquanto, né, não tenho percepção a respeito de golpe, né? É a minha opinião pessoal, né? E quero deixar claro de novo o ambiente absolutamente favorável, que tenho certeza que vivemos, né, sobre manifestações e visões distintas do processo, né? Sempre digo também que eu estou absolutamente disposto ou aberto a mudar a minha opinião. Eu nunca vou para um debate com uma opinião que eu não mudo de forma nenhuma. Porque se você vai para um debate, né, sem predisposição a estar aberto, você nunca vai mudar a sua opinião. Então, para que vale o debate, né? Para concluir, porque acho que eu estou falando mais do que eu devia, né, pelo tempo, né, porque temos várias pessoas aqui que certamente podem e devem falar, né? Não vejo também que, de forma imediata, né, sob a possibilidade, né, do vice Michel Temer assumir a presidência, se esse fato, né, vai fazer com que a situação piore ou melhore. Eu, particularmente, não faço ideia, né? Mesmo porque ele assumindo, tem muita água para passar debaixo da ponte aí, né? Há que se lembrar, né, que há uma possibilidade muito grande da chapa, né, Dilma Rousseff e Michel Temer ser cassada pelo processo que corre no TSE, né? Então, eu não acho necessariamente, né, que pelo fato do Michel Temer assumir, né, naturalmente com uma nova equipe, né, provavelmente, né, com uma nova visão, né, das políticas, né, econômicas que devam ser adotadas, que isso deva piorar o cenário onde nós já estamos, que é bastante grave, né? Bom, por último é o seguinte, o assunto ele é muitíssimo importante, né? De novo, parabéns para vocês. Eu ouvi num determinado momento, quando vocês pensaram, né, vocês alunos todos, pensaram em promover essa roda, né, que não é possível, né, que a universidade, isso de economia, fique assim calado como se nada tivesse acontecendo. É óbvio. Mas eu creio o seguinte, minha opinião, o assunto é grave? É grave, né? Mas eu não acho que seja por isso que nós aqui no IE devemos parar as nossas atividades. Então é só uma sugestão, né? Se o assunto é importante, a gente deve encontrar espaço na nossa agenda, né, para debater as várias componentes do processo, o aspecto político, né, as discussões sobre as políticas econômicas, né, que seriam mais apropriadas, né, para as conquistas sociais que tivemos certamente, né, nos últimos 12 anos pelo menos, certamente, isso é um fato, né, mas a minha sugestão é que nós encontremos espaço para esse debate de modo permanente, sem interrupção das nossas atividades. Então, por que não pensar 2 ou 3 vezes por semana, né, discutirmos da meio-dia até a 1, ou das 6 até as 7, né? Então, eu particularmente não vejo, por enquanto, necessidade, né, de interrompermos as nossas atividades. E quero aproveitar também para manifestar publicamente, né, uma opinião que eu tenho pessoal. Eu tenho percebido aqui no IE que a cada vez, né, que uma iniciativa dessa é feita, é prática comum, né, interromper a entrada de modo físico, né, no bloco da graduação. Meus caros, eu acho o seguinte, se temos uma causa, um assunto que é de interesse de todos nós,
eu não vejo necessidade de obrigar todos a terem a mesma postura. Ao que eu estou me referindo? Na minha opinião, em pleno século XXI, promover piquete, na minha opinião, eu acho uma prática quase que semi-medieval, né? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, né, ou se alguns alunos querem assistir aula, né, e fisicamente eles são impedidos, no meu modo de ver, eu acho isso uma violência. Repito, acho excelente essa iniciativa, né? Eu só abomino realmente a prática, né, de qualquer ação, né, que fique caracterizada como um meio violento de impedir com que as pessoas, né, queiram fazer aquilo que elas querem fazer. Eu não tenho dúvida que pela força, né, que está aqui demonstrada, né, sobre o assunto, não há necessidade, né, de impor ao outro, né, de forma violenta, que ele não possa entrar na sala de aula, ou queira dar aula, ou queira trabalhar, de acordo com as suas convicções. É só uma visão pessoal, né, e é uma sugestão que eu faço. Eu realmente faria um pedido para que esse tipo de prática tivesse como última data o dia 19 de abril de 2016. Eu ficaria bastante contente, né, se esse é um valor que possa ser reconhecido. Desculpe me estender muito.